Você sabia que existe uma forma de investir em grandes empresas, imóveis, dólar e até startups sem precisar comprar nada disso diretamente? Pois é, tudo isso é possível através dos fundos de investimento. Hoje eu vou te mostrar um ranking com os 10 melhores tipos de fundos, do mais básico até o mais avançado. Fica até o final porque o número 1 pode mudar a forma como você enxerga os investimentos. Lembrando, este vídeo é apenas educativo, não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é como uma grande vaquinha. Várias pessoas colocam dinheiro juntas e um gestor profissional decide onde aplicar esse capital. Cada investidor tem direito a uma parte proporcional dos ganhos através das cotas do fundo. Assim, você consegue investir em ativos que talvez sozinho não conseguiria, como grandes empresas ou imóveis de alto padrão. Como funciona na prática? Você compra cotas do fundo, o gestor administra esse dinheiro e o resultado, lucro ou prejuízo, é dividido entre todos os cotistas. Os fundos cobram taxas de administração e alguns também taxa de performance, cobrada quando o fundo supera determinado índice. Por exemplo, se você investir R$10.000 em um fundo que rendeu 12% ao ano, ao final de um ano você teria cerca de R$11.200, já descontando taxas. Como surgiram os fundos de investimentos? Esse modelo começou a se popularizar nos Estados Unidos no início do século XX, e no Brasil só ganhou força nos anos 90, especialmente depois do Plano Real. Desde então, os fundos se tornaram uma forma muito acessível de investir para qualquer pessoa. Agora vamos para o ranking dos 10 melhores fundos de investimentos da atualidade. 10º colocado, fundos DI. Os fundos DI aplicam em títulos públicos de curtíssimo prazo, como o Tesouro Selic, são muito seguros e indicados para a reserva de emergência. Por exemplo, se você investisse R$10.000, com rentabilidade média de 100% do CDI, em um ano teria cerca de R$11.300, considerando o CDI atual de 13%. São fundos que priorizam segurança em vez de grandes ganhos. 9ª posição, fundos de crédito privado. Investem em títulos de empresas privadas, como debêntures e CRIs. Normalmente rendem mais que os fundos DI, algo em torno de 110 a 120% do CDI. E um investimento de R$10.000 poderia render entre R$11.400 e R$11.600 em um ano, dependendo do risco do crédito. Mais retorno, mas atenção ao risco de inadimplência. 8º colocado, fundos cambiais. Fundos cambiais acompanham moedas estrangeiras, principalmente o dólar. Se o dólar subir 10% em um ano, seu fundo tende a refletir essa valorização. Por exemplo, com R$10.000 investidos, você poderia ter cerca de 11.000 após um ano, dependendo da cotação e taxas. Eles ajudam a diversificar e proteger seu patrimônio contra instabilidades econômicas. E na 7ª posição temos os fundos de previdência. Voltados para a aposentadoria com benefícios tributários, os fundos de previdência podem investir em renda fixa, ações ou multimercado. Fundos de renda fixa rendem próximos de 100% do CDI, enquanto multimercados podem variar de 10 a 15% ao ano. Exemplo: R$10.000 investidos em um fundo multimercado previdenciário poderiam gerar em média de R$11.000 a R$11.500 em um ano. 6º, fundos de ações setoriais investem em empresas de um setor específico, como tecnologia, saúde ou energia. O risco é maior, mas o retorno também. Por exemplo, fundos de tecnologia podem render de 15 a 25% ao ano. Investindo R$10.000, você poderia ter entre R$11.500 e R$12.500 em um ano, mas é importante estar preparado para oscilações. 5º, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários investem em imóveis ou papéis do setor imobiliário. Muitos pagam dividendos mensais, com rentabilidade média de 8 a 12% ao ano. Um investimento de R$10.000 poderia gerar R$10.800 a R$11.200 em um ano. Considerando valorização e dividendos, 4º colocado, fundos multimercado. Esses fundos têm liberdade para investir em renda fixa, ações, câmbio e derivativos. Dependendo da estratégia, a rentabilidade média fica entre 10% e 18% ao ano. Com R$10.000 investidos, você poderia obter R$11.000 a R$11.800 em um ano. Ideal para diversificação e potencial de crescimento, mas exigem confiança no gestor. E em 3º lugar temos os fundos internacionais. Fundos internacionais investem fora do Brasil, em ações de grandes empresas ou índices globais, como o S&P 500. Historicamente, a rentabilidade média anual gira em torno de 12%. Com R$10.000 investidos, você poderia ter R$11.200 ao final de um ano, ajudando a diversificar e proteger contra a instabilidade da economia brasileira. E na 2ª posição estão os fundos long biased, long e short.
Esses fundos buscam ganhos tanto na alta quanto na baixa dos ativos. Bons fundos desse tipo entregam 12% a 20% ao ano. Um investimento de R$10.000 poderia gerar R$11.200 a R$12.000, dependendo da estratégia e da gestão. São fundos indicados para investidores avançados que entendem risco e diversificação. E o primeiro lugar vai para os fundos de Private Equity e Venture Capital. Investem em empresas privadas e startups com alto potencial de crescimento. São fundos de alto risco, mas podem gerar retornos extraordinários, entre 20% e 35% ao ano. Com R$10.000 investidos, o resultado poderia ser entre R$12.000 e R$13.500 em um ano. São fundos para quem busca crescimento expressivo e tem horizonte de longo prazo. Agora você já conhece os principais fundos de investimento, como funcionam e quais são os 10 mais relevantes. Lembrando mais uma vez, este vídeo é apenas educativo, não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E aí, qual desses fundos você já conhecia? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal Riqueza Bélica e compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender mais sobre investimentos.